Moçambique acolhe próximo ano 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos PALOP. Vladimir Putin ameaça atacar novos alvos caso o Ocidente forneça mísseis de longo alcance à Ucrânia. Treinador adjunto dos Mambas pode estar de saída da seleção por desentendimentos com a Federação Moçambicana de Futebol. Boa noite, hoje é Dia Mundial do Ambiente. Nas celebrações da efeméride, o governo anunciou que Moçambique vai acolher próximo ano o 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países de língua oficial portuguesa. O evento vai permitir a integração do país em diversos protocolos que visam a conservação do ambiente. As construções desordenadas, acompanhadas pelo bloqueio do caminho das águas e o desmatamento, constituem atuais desafios ambientais para as principais cidades e Maputo não é exceção. A expansão urbana que se verifica na nossa cidade tem provocado o desmatamento de extensas áreas outrora naturalmente inundáveis para dar lugar a obras de urbanização, raras vezes acompanhadas pela provisão de sistemas de drenagem adequados. A consequência deste crescimento é a redução de reservas de inundação e infiltração, conduzindo a frequentes desentendimentos entre os munícipes e a idealidade. Falando no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Ambiente, que se celebra a cada 5 de junho, Enéas Comis reconheceu os desafios da cidade e apela ao envolvimento dos vários setores sociais e econômicos. Assegurar a recuperação das áreas verdes urbanas, valorizando e melhorando os parques e jardins, restaurando e protegendo as áreas com valor ecológico atualmente degradadas, com destaque para os mangais e zonas pantanosas. Por seu turno, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural anuncia a participação de Moçambique num evento mundial de consciencialização. Em 2023, Moçambique vai acolher o 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países e comunidades falantes da língua portuguesa. Ao candidatar-se a realizar este evento, o país considera o papel que a educação ambiental assume na busca de soluções perante os problemas ambientais e na transformação do indivíduo para melhor lidar com os desafios da natureza. Este ano, o Dia Mundial do Ambiente é celebrado sob o lema Uma Só Terra pela Resiliência Climática. Munícipes da cidade de Maputo assumem parte da culpa sobre o estado atual do meio ambiente, mas reconhecem que a preservação e conservação requerem colaboração com as autoridades. A natureza é tudo que nos rodeia. Uma definição que sugere que devemos cuidar do meio ambiente em que vivemos. Mas quem passeia pela cidade das Acácias pode perceber o descuidado que se tem com o ambiente. E não precisa ser adulto para ter consciência da gravidade do problema. Nós devemos proteger a natureza, não devemos deixar as coisas no chão de qualquer maneira. Que nós não somos civilizados. Eu, assim como mãe que sou desses meninos todos, posso ter coragem de comer uma banana, estou a lançar no passeio, estou a comer uma bolacha, estou a tirar, por exemplo, o exemplo está aqui. O exemplo concreto está aqui. Nós é que sujamos, ninguém vem sujar por nós. Outra paisagem que desagrada em Maputo é esta. Nem os passeios recém-reabilitados escapam daqueles que usam os depósitos de lixo e árvores como urinóis. Como se fosse numa casa sem casa de banho. Não há nada. Por isso, antes de construir alguma coisa ou casa, primeiro tem que fazer casa de banho e depois começa com a obra. É uma chamada de atenção para as autoridades, as pessoas responsáveis por essa parte, cuidarem desse detalhe, de colocar mais sanitários públicos. Se calhar, se nós formos a olhar para a hierarquia dos problemas,
que nós conseguimos vivenciar aqui em Moçambique, que nós conseguimos ver, é a poluição, o resultado do lixo, é a questão da deflorestação, desmatamento, que é um problema muito sério, mas também nós temos a caça furtiva, né? É do ambiente que vêm o ar e a água que precisamos para viver, mas a ação do homem tem vindo a pôr em causa a saúde deste manancial de recursos e as consequências podem ser devastadoras. Neste ponto, ambientalistas e munícipes convergem ao dizer que a solução reside na cooperação entre a população e as autoridades competentes. Hoje em dia, as mudanças climáticas, o ar que a gente respira, só aqui a gente consegue perceber que não é agradável. Então, tudo isso são consequências negativas do nosso próprio comportamento, na verdade. A culpa, posso dizer que é da própria município, mas também o governo não está a dar importância sobre isso. Porque tem que criar leis que impedem para o município saber conservar o meio ambiente. Ambiental. Comecemos a consciencialização do cidadão para que ele perceba por que cuidar, por que o ambiente é importante, como cuidar, da base até ao topo. E agora vamos aos distritos de Mussuril e Mongiqual, na província de Nampula, que 2 meses depois de terem sido arrasados pelo Gombe, ainda guardam memórias dramáticas do ciclone. Especialistas dizem que o governo deve levar a sério a questão da resiliência. Aquilo vinha como se fosse um assobio, não tinha nem intestino. Era uma coisa muito que uma pessoa eu nunca vi na minha vida. Aquele tipo de assobiava como se fosse um objeto que está a vir aí. E quando ele viesse bater, por exemplo, uma residência, não conseguia, tinha outra posição. Tinha que vir do outro lado, até a casa ir embora. A noite de 10 de março de 2022 e madrugada do dia 11 nunca mais serão esquecidas pela população dos distritos de Mussuril e Mongiqual, na parte costeira da província de Nampula. Um ciclone com ventos que atingiram a intensidade máxima de 155 km por hora alcançou o território nacional e teve o seu epicentro na província de Nampula. O ciclone Gombe foi monitorado durante toda a sua trajetória no Oceano Índico até atingir a parte continental do território moçambicano. E o ponto de entrada foi entre o distrito de Mussuril e também o distrito de Mongiqual, e muito concretamente aqui no posto administrativo de Lunga, distrito de Mussuril, é onde este ciclone fez maior número de vítimas mortais. Analisando a época chuvosa 2021-22, principalmente na sua segunda parte, de janeiro a março, ocorreram 2 grandes ciclones, começando pelo ciclone Ana, que porta de entrada também foi a província de Nampula, sua faixa costeira, tanto o distrito de Angoche, que depois progrediu até a zona centro do país. Portanto, esse ciclone também teve os impactos a nível de infraestruturas, e a seguir, já no mês de março, ocorreu o ciclone Gombe. Também teve como porta de entrada a província de Nampula, entre os distritos de Mongiqual e Mussuril. 2 meses depois é pouco tempo para apagar as marcas de um ciclone tão devastador. A vila sede do distrito de Mongiqual está irreconhecível. As infraestruturas públicas documentam o impacto da fúria divina. Os edifícios onde funcionavam os serviços do Estado ficaram quase todos com a cobertura destruída. E quem viveu tudo de perto conta na primeira pessoa o drama. O nível de destruição, na verdade, foi total. Total porque toda a população foi abrangida. Apesar que uma e outra casa escapou, mas não se faz sentir. Assim como está a ver, a Secretaria Distrital está toda ela destruída, a residência do administrador também, foi totalmente mau. A residência oficial do administrador distrital não escapou. O vento arrancou a cobertura. Todo o mobiliário ficou danificado. Com a casa protocolar praticamente sem condições para habitação,
o administrador distrital teve que sair e foi viver para uma casa que tem dimensões não apropriadas para o seu trabalho diário. Aliás, o que sabemos mesmo é que está a ocupar um escritório dessa casa que é destinado aos técnicos das pescas, e é neste alpendre onde realiza o seu trabalho diário. Neste momento está ausente, mas decorre ali uma reunião, o que prova que de facto este é o ponto que ele desenvolve o seu trabalho burocrático diariamente. Só no distrito de Moginqual são 10.000 casas destruídas, total ou parcialmente, e cerca de 60.000 pessoas afetadas. A ajuda humanitária demorou a chegar porque as vias de acesso que ligam a capital provincial e o distrito de Moginqual estavam quase todas cortadas. É mais um grupo de moçambicanos que foi empurrado para a pobreza extrema, estando neste momento numa situação de dependência de ajuda emergencial. Pelo menos perto de 25.000 pessoas já foram assistidas naquela assistência de choque, e nesta capacidade que recebemos ao nível central também vamos enviar uma grande quantidade para fazer a diferença das cerca de 25.000 pessoas, mais ou menos para andarmos a 50.000. No terreno, juntam-se as mãos para ajudar a quem mais necessita. São organizações religiosas e não governamentais que doam o que podem para ajudar a reconstruir a vida. Estamos aqui, essa é a nossa terceira vez a vir cá nesse distrito para fazer assistência a 1.600 pessoas. E temos dado um kit completo de 2 esteiras, 2 mantas, um balde, um jericão e uma lona. Estamos muito mal e sofremos, sim, porque as nossas casas também foram muito destruídas e nossos bens, a maioria também já sofreram muito de documentos, comidas, e estamos assim mesmo. Rumamos para o posto administrativo de Lunga, no distrito de Mussuril, onde registrou-se de facto o epicentro do ciclone Gombe. A população tenta reconstruir as casas danificadas, só que há coisas na vida que não têm mais conserto. Foram 31 pessoas que morreram só nesta parcela da província de Nampula. Esta mulher não consegue superar o luto. A mãe morreu quando a casa desabou e nas costas tinha uma criança que escapou por muita sorte. Ela estava com outras pessoas, mas essas outras pessoas saíram, ela ficou lá permanecer. Então a casa caiu, apertou-lhe, mas estava com uma outra criança. Mas essa criança não morreu. Não vamos crer que a criança morreu nada. Só quem morreu é essa velha só. A natureza está a mudar desde o ano 2000, que a frequência de cheias e ciclones passou a ser maior e Moçambique tornou-se num país altamente vulnerável. Com décadas de experiência, o arquiteto Benedito Chicombo diz que, mais do que nunca, o governo da República de Moçambique deve levar a sério a questão da resiliência na projeção e construção de edifícios públicos e mostra-nos alguns projetos que contemplam reforços que constituem a tal resiliência. E a nível da estrutura de cobertura, para além daquela fixação normal que nós conhecemos, prédios, etc., há que visitar o projeto da educação. O Ministério da Educação desenvolveu alguns projetos modelos que têm soluções de resiliência a situações até de sismos. E o projeto contempla chumbadores metálicos, chapas metálicas, rebites, para reforçar a fixação da estrutura. A estrutura de cobertura do edifício, a amarração das árvores nos pilares, nas paredes do edifício, depois a fixação da chapa na cobertura, nas madres. Para este arquiteto, mesmo a população pode ser ensinada a construir com material local que seja mais resiliente aos efeitos dos eventos extremos. O Ministério das Obras Públicas, em tempo, fez muitos estudos sobre isso e chegou até a aprovar uma estratégia no Conselho de Ministros, estratégia e plano de ação para a aplicação e disseminação de materiais de sistemas construtivos alternativos, que é materiais e soluções construtivas diferentes das convencionais, baseadas na comunidade. E alguns materiais que eu posso citar desta categoria são o bloco de solo cimento, que é um bloco de solo
de argila, estabilizado com cimento. Foram ensaiadas em Namialo, naquele estaleiro que eu me referia, soluções como melhoria da casa de pau a pique. Então, uma casa de pau a pique maticada com argila, com adobe e revestida com resina de castanha de caju. Aquele óleo residual da produção da castanha é um óleo que é aplicado sobre uma parede rebocada com adobe. Nós podemos fazer passar um jato de água mangueira. O nível de friabilidade ou de segregação de partículas é muito baixo. Então, sem muito custo, aquela resina é uma resina que a indústria de castanha quase direta no lixo. Por mais que seja difícil e até muito caro, o nosso governo não tem outra alternativa a não ser implementar medidas de resiliência com vista a aprendermos a conviver com os impactos das mudanças climáticas, porque essas vieram para ficar. Ivo Oliveira, Ricardo Machava, STV. Moçambique só vai atrair investimentos na área de energias renováveis se houver regulação do setor. A STV conversou em Portugal com responsáveis de empresas de produção de energias limpas que apontam os caminhos e as vantagens de transição energética. Moçambique aposta no uso do gás natural como energia de transição, até a altura em que as principais fontes serão as centrais solares e eólicas, entre outras. Em Portugal, a transição já é uma realidade, tendo sido encerradas as centrais de produção de energia com base em carvão mineral, a exemplo desta central, situada na cidade de Sines, no Alentejo Litoral. A cidade acolhe uma cimeira sobre transição justa, uma ocasião que serviu para a STV conversar com especialistas sobre os caminhos para a transição em Moçambique. A Associação Portuguesa de Energias Renováveis entende que o primeiro passo é trabalhar na legislação para garantir a atração de investimentos. O território de Moçambique, todo de costa, permite efetivamente ter uma matriz de eletricidade renovável para capturar e para cativar investimentos, quer na indústria, quer no setor dos serviços. O caminho que se tem que fazer primeiro, um caminho regulamentar, em que é necessário criar um enquadramento legislativo para permitir aos investidores conseguirem investir em Moçambique. O problema do investimento em Moçambique não é exclusivo de Moçambique, é de toda a África subsaariana. Portanto, o que eu entendo que tem que ser feito é alterar e modificar o regime regulatório, por forma a que o investimento por parte do setor privado em parcerias com o setor público, nas parcerias público-privadas, seja possível. Sendo a atração de investimentos nessa área possível, ela permitiria de forma mais rápida aumentar o número de moçambicanos com acesso à energia, porque as energias solar e eólica podem ser instaladas próximas à população-alvo. Ao contrário de uma grande central a carvão, que está concentrada num ponto e depois precisa de redes, um grande investimento em redes, para fazer chegar a energia elétrica produzida aos consumidores finais, as energias renováveis podem ser distribuídas no território junto ao consumo, na medida das necessidades locais, evitando o grande investimento em redes e acelerando esta transformação. O equilíbrio que é necessário encontrar será, mantendo sempre a segurança, de maneira que as pessoas recebam a energia que necessitam e em preço razoável, ir fazendo esta transição. A mudança no tipo de fontes de energia vai implicar mudanças sociais com o potencial de fazer desaparecer certos tipos de profissões, a exemplo de mecânicos automóveis. Mas há um porém. É errado pensar que nós vamos substituir 100% o veículo a combustão para um veículo 100% elétrico. Pura e simplesmente pelo tema que existem milhões e milhões e milhões de veículos a combustão. Se eu for fabricar novamente milhões e milhões e milhões de veículos elétricos, se me vou 120 anos, desde o primeiro até os que tenho hoje, eu não posso esperar que comece a fazer elétricos agora e que daqui a 20 anos sejam todos elétricos, porque é impossível, literalmente não vai funcionar. A cidade portuária de Sines já deu um passo à frente no processo de transição ao encerrar a central de produção de energia com base em carvão mineral. A transição energética é um dos temas climáticos mais fortes da atualidade. A questão de fundo é saber quando é que os principais players globais vão decidir também dar este passo à frente. António Tio, de Sines, Portugal, STV.
O custo de vida subiu drasticamente no país. Estima-se que a cesta básica para uma família de 5 membros custe 30 mil meticais. Esta realidade contrasta com a capacidade financeira da massa trabalhadora. As coisas agora estão muito caras. Óleo subiu, arroz subiu, combustível subiu. É o grito de quem assiste o salário a ser absorvido pelos preços que não param de subir, mas não tem alternativa. Não tem como, vamos pagar. Dados do estudo da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, indicam a evolução de gastos mensais de transporte de 864 para 1.082 meticais por pessoa, considerando apenas 2 viagens de ida e regresso por dia. Com o novo agravamento da gasolina e gasóleo, os transportadores reivindicam aumento da tarifa, pelo que o utente poderá pagar ainda mais. O custo de vida, meu irmão, não está a dar jeito para nada. Praticamente todos os produtos disparou o preço. O tomate estava 20 meticais, agora está 50 meticais. A cebola estava 270, agora está 290. A batata estava 200, está 220. Todos os preços dispararam. Tanto nas bancas, tanto aquelas senhoras do chão. Não está a dar jeito. Só esse plastiquinho aqui que comprei me levou 500 meticais. No que toca a produtos que compõem a cesta básica, tais como arroz, óleo vegetal, peixe de segunda, milho, sabão e o pão, tem os preços em alta. Aliás, este último tem mais um agravamento à vista, devido à subida do preço do trigo impulsionado pela guerra na Ucrânia. Considerando estes custos, a OTM, Central Sindical, estima em 30 mil meticais a cesta básica para uma família de 5 pessoas, sem contar com outros encargos, com destaque para educação e saúde. Contas feitas antes do último reajuste nos combustíveis em maio findo, pelo que o secretário-geral da OTM Central Sindical, Alexandre Mungwambi, considera esta subida uma nova ameaça e diz ser a altura de sentar mais uma vez à mesa de debate. Agora, com os novos agravamentos dos produtos e serviços, portanto, essa situação mudou radicalmente e já não podemos falar dos 30 mil, não fizemos os cálculos ainda, mas com o aumento do preço do pão, com o aumento do preço dos transportes públicos, com o aumento da energia e todos os outros serviços. Portanto, a situação é muito delicada. A OTM sugere medidas para aliviar a classe trabalhadora. Com os apoios necessários que as empresas devem dar aos seus trabalhadores e com aquilo que o governo também pode fazer para apoiar toda a sociedade, fazendo cortes naquilo que são os seus impostos em diversos produtos e serviços. Aliás, subsidiar gasolineiras ou transportadores é das últimas opções que o governo poderia tomar, na visão do economista Egas Daniel, que propõe um subsídio social direto às famílias mais carenciadas. Uma das medidas essas de aumentar o número de famílias que vai beneficiar do apoio social é uma das saídas. Outra saída que é conter o preço dos bens que são muito importantes para a camada vulnerável, é a segunda saída. A terceira é ao nível, o que é mais difícil na verdade, ao nível do próprio preço de combustível, ver a parte que pode ser reduzida sem agravar, sem pôr em causa os custos. Isso significa que, primeiro, nós temos que robustecer a nossa indústria transformadora, primeiro a agricultura e a nossa indústria transformadora, para que nós tenhamos a capacidade de suportar mais choques internacionais. Confrontado sobre o posicionamento do governo face ao agravamento do custo de vida, o vice-ministro da Economia e Finanças avança que estão em estudo 2 medidas, nomeadamente a redução de importações de cereais e substituição de combustíveis importados pelo gás veicular. O país tem que reduzir a dependência da importação
de cereais. Os combustíveis fósseis não temos muita margem, mas no que concerne, por exemplo, as dinâmicas no setor do gás, temos um projeto que vai um projeto de massificação da utilização do gás veicular. Portanto, é um projeto não novo, que está a dar passos notáveis e as reformas que estão sendo implementadas vão contribuir para a médio prazo aumentar a capacidade produtiva interna e, por conseguinte, a neutralização destes choques de forma mais robusta. É momento de observarmos agora uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Medicamentos do Sistema Nacional de Saúde continuam a ser vendidos em mercados informais da cidade de Tete, sob o olhar impávido das autoridades. O Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu este fim de semana diversas quantidades de fármacos e deteve 3 indivíduos em conexão com o caso. A venda ilegal de fármacos do Sistema Nacional de Saúde é uma realidade nos mercados informais da capital provincial de Tete. Os referidos medicamentos são comercializados à margem da lei por indivíduos que não têm conhecimentos técnicos da saúde, colocando em perigo a vida dos utentes. Entretanto, para contrapor estes cenários, o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu na última sexta-feira quantidades diversas de medicamentos e deteve 3 indivíduos em conexão com o caso. Eu estava no mercado de Gambinda a comprar carvão de 20 meticais. De repente fui pegue, ligar no lugar que você vende medicamento, trazer a minha pastinha. De lá cheguei aqui diretamente, comecei a me vasculhar, não apanhar nenhum comprimido que eu tenho. Eu estava a sair dentro, ser cozido meu coração, estava rascado. E daí quando entraram, disse que vamos aí dentro, viemos aí dentro. Então esses jovens que costumam por aí também não sabem, fugiram. Um dos indiciados alega ter adquirido os fármacos em farmácias privadas. Em farmácia Govinda, Aziade, sim. A porta-voz do Cernic em Tete, Celina Roque, refere que parte dos fármacos apreendidos estão fora de prazo. Estes efetuavam a venda no mercado Canongola, Quachena e assim como o mercado Cambinda, nesta urbe. Alguns estão fora de prazo, a maioria deles estão fora de prazo. A venda ilegal de fármacos em Tete acontece numa altura em que se registra a falta de medicamentos nas farmácias das unidades sanitárias públicas. Fora de portas, um incêndio matou pelo menos 49 pessoas e feriu outras centenas num depósito em Bangladesh. Pelo menos 5 bombeiros morreram na explosão e vários outros ficaram feridos na noite de sábado em Bangladesh. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas, incluindo os jornalistas que estavam a reportar o incêndio antes da explosão. Os hospitais da região estão sobrecarregados com multidões de pessoas esperando nos corredores por tratamento. Médicos fizeram apelos por doações de sangue e clínicas militares estão a ajudar a tratar os feridos. Centenas de pessoas tentaram combater o fogo quando vários contentores explodiram no local. Acredita-se que produtos químicos estavam armazenados em alguns desses contentores. Enquanto tentavam apagar o fogo, uma enorme explosão lançou chamas aos socorristas. O incêndio começou por volta das 21 horas locais de sábado e centenas de bombeiros, polícias e voluntários chegaram rapidamente ao local. Os bombeiros ainda estavam a lutar para apagar o fogo neste domingo, com explosões contínuas tornando a situação mais difícil. O presidente russo Vladimir Putin ameaça atacar novos alvos se o Ocidente fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. Os pronunciamentos foram feitos depois de a Rússia ter lançado mísseis a Kiev. Depois de o presidente norte-americano Joe Biden ter anunciado na última quarta-feira o envio de um novo pacote de armamento
no valor de 700 milhões de dólares para a Ucrânia, que inclui mísseis, a Rússia voltou a reagir neste domingo. Durante uma entrevista dada a um canal de televisão estatal citada pelo Observador, Vladimir Putin não especificou os alvos em causa, mas indicou que seriam alvos que ainda não foram atacados. Para Putin, a entrada de armamento adicional visa prolongar o conflito armado o máximo de tempo possível. A cidade ucraniana, Kiev, foi alvo de mísseis russos na madrugada deste domingo. Até o momento não foram notificadas mortes devido aos ataques. E o Papa Francisco, que falava no âmbito da oração habitual deste domingo, voltou a apelar aos responsáveis das nações para que não levem a humanidade à ruína e para que haja negociação de modo a chegar-se a um cessar-fogo entre os dois Estados. Os líderes da África Ocidental falharam um acordo sobre sanções contra os regimes golpistas no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry e voltam a reunir-se no dia 3 de julho na capital do Ghana. A África Ocidental foi palco de sucessivos golpes de Estado militares em menos de 2 anos. O primeiro ocorreu no Mali em 18 de agosto de 2020 e foi repudiado pela comunidade internacional. Os líderes dos Estados-membros da Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental reuniram-se com o objetivo de endurecer as sanções contra os países liderados forçosamente por militares que recusam entregar o poder aos governos civis eleitos. Na reunião que decorre à porta fechada, os governantes tentaram decidir o que fazer em relação às duras medidas impostas ao Mali para travar o plano dos militares que visa estabelecer um período de 5 anos para a transição à democracia. Entretanto, os chefes de Estado não chegaram a nenhum acordo em relação ao Mali e adiaram decisões sobre punições aos países liderados pelos golpistas para o dia 3 de julho próximo. Em todos os casos, as juntas militares, excepto do Mali, prometeram transição para o poder civil em prazos não especificados. Desde 2020, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, alarmada com o risco de contágio na região, multiplicou cimeiras e pressões para acelerar o regresso dos civis à liderança destes países. Os juízes tunisinos vão suspender os trabalhos nos tribunais durante uma semana e pretendem realizar uma concentração para protestar contra o que consideram perseguição à classe por parte do presidente do país. O presidente da Tunísia, Kais Saied, despediu esta semana 57 juízes, acusando-os de corrupção e de terem protegido terroristas numa repreensão do poder judicial. Entre os juízes despedidos está Youssef Bouzaker, o antigo chefe do Conselho Superior da Magistratura, que garantiu a independência judicial em 2011 e introduziu a democracia na Tunísia. Em reação, a classe dos juízes votou por unanimidade na suspensão dos trabalhos em todos os tribunais durante uma semana e pretende realizar uma concentração para protestar contra o que consideram perseguição à classe levada a cabo pelo presidente do país. A greve terá início esta segunda-feira em todas as instituições judiciais e poderá ser prolongada. A comunidade internacional já reagiu, tendo os Estados Unidos, por exemplo, considerado que há um atentado contra as instituições democráticas da Tunísia. É momento de observarmos mais uma curta pausa, mas antes a previsão meteorológica para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 24, uma mínima de 15. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário em Xai-Xai, Gaza, 24 de máxima e 15 de mínima, 20 de mínima e 24 de mínima para Inhambane, continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, 24 de máxima e 19 de mínima, Chimoio, 12 de mínima e 19 de mínima, Climane, 25 de máxima e 19 de mínima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado para estes pontos do país. Já em Tete, a previsão de uma máxima de 26 e uma mínima de 18, céu ligeiramente limpo. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula,
25 de máxima e 17 de mínima. Lixinga, 9 de mínima e 19 de máxima. Pemba, em Cabo Delgado, 28 de máxima e 21 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A seleção de basquetebol sénior masculina vai disputar o torneio triangular de Angola entre os dias 17 e 19 deste mês, em Benguela. A participação de Moçambique responde ao convite feito pela Federação Angolana de Basquetebol. O treinador adjunto dos Mambas, Tiago Matos, pode estar de saída da seleção nacional devido a desentendimentos com a Federação Moçambicana de Futebol. Matos não esteve no jogo diante do Ruanda depois de ter sido deportado do país por falta de visto de entrada. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos telespectadores. Um dos principais negociadores do atual pacote de descentralização insiste que é impossível realizar eleições distritais em 2024. A sua expressão é mesmo esta: complexo e complicado. Albano Massi lembra que as eleições distritais foram colocadas na Constituição da República apenas como uma solução política para acalmar a RENAMO e devolver a estabilidade ao centro do país. Isso quer dizer que nem a RENAMO, muito menos o MDM, pensaram nas eleições distritais para 2024. Albano Massi vai mais longe, diz que nem sequer houve tempo para discutir as eleições distritais e levanta problemas técnicos e financeiros. Se avançarem as eleições distritais em 2024, serão necessários construir 124 instalações para as assembleias distritais e 154 instalações para funcionarem as representações do Estado nestes mesmos distritos. Por ser um tema cada vez mais quente na sociedade, não vai passar em branco no Noite Informativa de hoje. Vai ser um tema transversal, discutido por todos os nossos convidados, a começar pelo professor Teodoro Wati e a seguir pelo nosso segundo painel. Vamos demonstrar aqui, vamos apresentar aqui as ideias essenciais de Albano Massi e vamos também à Constituição, para percebermos o que diz esta lei-mãe em relação à realização das eleições distritais em 2024, nomeadamente o seu artigo 311. Uma discussão a não perder. Quando faltam 1 ano e 4 meses para a realização das eleições autárquicas, as outras eleições mais consensuais, já em 2023, em outubro, a Comissão Nacional de Eleições não tem dinheiro para preparar o processo. Faltam 30 milhões de euros para caírem nas contas da Comissão Nacional de Eleições, de modo a organizar todo o processo. O recenseamento arranca já no início do próximo ano e deve levar cerca de 3 meses, de acordo com os órgãos eleitorais. Por tratar-se de uma questão histórica, quase regra, arrancar as eleições sem dinheiro suficiente para a preparação do processo. Vamos também, com os nossos convidados, olhar para este tema, as suas consequências de, eventualmente, o processo ser mal preparado. Há um outro tema que chama a atenção, é a ofensiva diplomática lançada recentemente pelo presidente da República, Filipe Nyusi. O telespectador pode, portanto, não ter notado, mas em 35 dias, o presidente da República fez 3 visitas de Estado a países africanos. Foi ao Ghana, Uganda e Guiné Equatorial. Em 35 dias. São visitas de Estado, portanto, com uma dimensão estadual muito maior. São visitas feitas pelo convite dos seus homólogos, portanto, os presidentes desses mesmos países. O que significam estas visitas num contexto de luta contra o terrorismo, num contexto de desafios de desenvolvimento? Será a ideia de problemas africanos, soluções africanas? É esta pergunta que os nossos convidados também vão responder aqui no Noite Informativa. Hoje é nos 2 canais, caro telespectador. Aguardamos por si e os meus convidados. Até já. Obrigada, Boaventura Mocipo. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Votos de uma boa semana. Boa noite. Bom descanso.